Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença. É com extremo prazer que vamos dar início a essa etapa de hoje do nosso encontro e temos o prazer de ter aqui presente o administrador Leandro Vieira, que é presidente e fundador do administradores.com, que vai apresentar um estudo de caso com uma duração prevista de 45 minutos sobre a trajetória de uma liderança. Então, por favor, Leandro, seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez ao Conselho Regional do Rio de Janeiro, ao Conselho Regional também do Rio Grande do Sul, que está organizando aí esse evento fantástico, né? Que concorre em datas aí com o evento da HSM em São Paulo, sendo que a nossa temática aqui é mais importante do que eles estão vendo lá, porque o que eles estão vendo lá em São Paulo é mais do mesmo. É como aumentar a produtividade, como aumentar a lucratividade, estratégias de marketing, coisas que a gente já está acostumado a ver em revistas de negócio, em publicações, eventos da área. E o evento que a gente tem hoje, aqui nesse período aqui no Rio, ele trata de uma temática mais importante, que é como utilizar os nossos conhecimentos de administração de empresa, né, como a atividade empresarial pode fazer a diferença no mundo, na vida das pessoas, na vida da sociedade e na própria natureza. Então, o nosso evento ele tem um marco, né, na história da administração do Brasil, que é inigualável. E nenhum outro evento da área, né, tem uma importância tão grande quanto esse tema, que é o tema do nosso século. Só que o meu tema hoje aqui, essa apresentação, às 2 horas a gente vai moderar um debate sobre o Pacto Global e a sua aplicação dentro das empresas, né? Mas agora eu trago para vocês aqui o caso do administradores.com. Como surgiu, como essa ideia apareceu anos atrás, né, e como se firmou como o principal veículo, né, da nossa área aí no meio digital. Pessoal, eu vou pedir licença para vocês, porque essa história ela tem um começo que vai bem longe, né? Ele remonta aí à minha infância. E alerto para vocês que não tem nenhum tipo de filtro nessa foto, não foi tirada com Instagram, nem nada similar. Pessoal, eu sou gaúcho e minha família, meu pai gaúcho, toda a família do Rio Grande do Sul, começamos a vida lá em Porto Alegre. Meu pai começou a vida como vendedor de máquinas de escrever, da Olivetti, depois passou a vendedor de enciclopédia britânica e depois resolveu empreender. E ele botou uma gráfica. Um determinado dia, quando nós éramos crianças, eu e meus irmãos, né, essa gráfica pegou fogo. Incendiou, queimou tudo e tal. E meu pai disse, bom, olhou para minha mãe e falou o seguinte, o que nós vamos fazer agora, né? Nosso negócio aqui foi para o espaço, pegou fogo e tal. E aí eles resolveram, mais uma vez, viver um sonho. E o sonho de todo gaúcho é fugir do frio. E aí foram para o Nordeste, em João Pessoa, João Pessoa, Paraíba. Aqui são os meus irmãos, aí, ó. Eu sou esse pequenininho aqui, mais novo. E em João Pessoa, Paraíba, vocês estão vendo aí fotos, né? Viu como era uma criança bem comportada. Aconteceram 2 fatos na minha vida que me marcaram profundamente. Um determinado dia, eu fui comprar refrigerante com os meus irmãos e com uma criança de 6 anos de idade, sem noção nenhuma, resolvi atravessar a rua correndo, porque eu achava que se corresse os carros, né, não conseguiam nos pegar. E um carro me pegou. E aí eu fui atropelado. E olharam para mim e pensaram, não, esse menino morreu, não tem como, né? Fiquei em coma, acordei no outro dia no hospital, 2 dias depois no hospital, e passei cerca de 10 meses de cama, todo quebrado, perna, braço, costela, tudo, todo quebrado, né? Com 6 anos de idade. E aí nessa época, eu estou falando aí no começo dos anos 80, 84, por aí, a gente não tinha muita opção de lazer, né? Criança só tinha programa de criança às 8 horas da manhã na TV, né? E mais nada. E aí meus pais resolveram me dar um presente. E foi esse presente aqui que eu vou mostrar para vocês.
Meu pai, como um bom vendedor de máquinas de escrever, me presenteou com uma máquina de escrever que eu acho que ele não tinha conseguido vender. Essa aqui, essa Hamilton, ainda funciona. E nessa máquina de escrever ali era a minha felicidade, porque eu estava em cima de uma cama, então eu passava os dias ali, né, eu não sabia nem escrever direito, mas já sabia datilografar. E passei, então, a utilizar essa máquina para escrever historinhas, fazia um jornalzinho e tal, e com 8 anos de idade, mais na frente um pouquinho, eu resolvi fazer um clubinho, um clube de correspondência. O que era isso? Era um clube para crianças, né, que trocavam correspondência nas partes mais distantes do Brasil. E aí fazia propagandas em revistas, em quadrinhos, Tio Patinhas, Pato Donald, Mônica, aquelas coisas. Vocês devem lembrar, estou vendo que tem gente aqui da minha idade, né? E aí trocava cartas aí com o Brasil inteiro, fazia um jornalzinho, tinha carteirinha de sócio, e tudo isso eu fazia nessa máquina aí, tirava cópia, né, para mandar para essa turma. E fui uma criança extremamente feliz, né, datilografando ali todo dia essas historinhas e tal, e foi a primeira coisa, né, o primeiro negócio que eu cheguei a montar na vida, né, aos 8 anos de idade. E aí o tempo foi passando. Desculpa, pessoal, que eu não tinha muita foto dessa época aí, não estranho meus gestos aí, tá? Sabe que nessa época aí a gente tirava uma foto a cada morte de papo, né? E aí o tempo foi passando e foi chegando a adolescência. E aí outros interesses foram surgindo. Meus irmãos aqui, esse aqui é meu irmão mais velho, que sempre foi mais avançado, esse aqui da ponta, né? E eu sou aquele lá do cantinho. E aí, durante a adolescência, no colégio, me envolvi muito com o Grêmio Estudantil, isso era a turma do Grêmio Estudantil do colégio. E continuei, né, sempre seguindo essa mesma linha. Gostava muito de atividades em grupo, o que envolvesse assim, organização de eventos, de festas, né? Eu estava sempre envolvido. E aí apareceu o primeiro computador pessoal, aí o PC, né, que a gente teve lá em casa, tudo. E fui pegando toda essa época, né? Até que chegou a época do vestibular. Terceiro ano, eu não tinha nem ideia do que eu queria fazer. Eu não sabia. Eu sabia que tinha algumas inclinações, mas não sabia o que fazer com elas. Não sabia para que direção essas inclinações me apontavam. E passei o ano todo realmente muito indeciso. Eu gostava de desenhar, então pensei em fazer arquitetura, publicidade, todos esses cursos assim que envolvesse mais essa parte artística. Mas não sabia o que fazer. E aí, quando a gente não sabe o que fazer, o que nos recomendam? A administração. Mas isso é falta de amor próprio, hein? Quando a gente não sabe o que fazer, todo mundo, pelo menos lá na cidade onde eu moro, em João Pessoa, diz, faça direito. Porque quando você faz direito, você tem um mundo de possibilidades, você pode fazer concurso, você pode advogar e tal e tal. E aí eu acreditei nessa história e prestei vestibular para o curso de Direito. Durante o curso de Direito, nada me empolgava, nem as aulas, nem as leituras, nada. E aí eu fui vendo que aquilo ali não era a minha praia. E paralelo ao curso de Direito, eu disse, não, então eu vou fazer outro curso, né, junto com o curso de Direito. E fiz Ciências Sociais. Um excelente curso, fantástico, né, eu fiz 1 ano e meio de Ciências Sociais, mas também era algo que não me empolgava muito, porque ficava muito no campo das ideias. Era um curso que eu considerava muito teórico, embora isso eu acredito que seja muito importante, mas ainda não era minha praia. E fui testando. Fiz também matemática. Tudo a ver uma coisa com a outra, né? Fiz também, aparece, o jornalismo. E durante todo esse tempo de troca de curso, eu continuava lá no curso de Direito e fui trocando esses outros. Eu me peguei, né, durante os fins de semana e até durante a semana mesmo, fazendo leituras na área de administração, de marketing, de novos negócios, de empreendedorismo, fazendo cursos, né, no Sebrae. E aí fui amadurecendo e vi, bom, a minha praia realmente é a administração. E prestei vestibular, abandonei tudo e prestei vestibular para o curso de administração. E aí, finalmente, as coisas se abriram. Foi paixão à primeira vista. E durante o curso de administração, pessoal, aconteceu uma coisa quando eu entrei no curso de administração, num evento, né, no Brasil e no mundo, que foi o quê? O surgimento da internet.
E a internet entrou com força no Brasil aí nessa época. E a principal ferramenta de comunicação que a gente tinha, né, fora o UOL, que tinha acabado de surgir, era o Mirk. Eu não sei quem lembra do Mirk aqui. Alguém lembra? Poucas almas. O que era o Mirk, pessoal? O Mirk era uma ferramenta que existe até hoje, né, de bate-papo, onde nós tínhamos as primeiras comunidades virtuais, que eram essas salas de bate-papo, né? E que as pessoas, vocês podem ver, assim, a interface é um pouco espartana, não tem foto, não tem gráficos, nada, né? E era só isso, um nome, um nickzinho, né, nickname, e essas conversas aí. Aparecia aqui uma janela, isso aqui é uma conversa privada, né? Olá, quer teclado, tal, de onde você fala? E eu considero essa época aí a verdadeira era de ouro da internet, porque é o seguinte, eram pessoas que não se conheciam e que adotavam nicknames e se conheciam virtualmente, mas que decidiam, né, a partir dessa experiência virtual, trazer para o mundo real essas pessoas. Então, assim, nessa época a gente era conhecido também pejorativamente como internerds, que eram as pessoas que acessavam a internet. A gente era visto como estranhos, né, como aqueles caras malucos ali que ficavam atrás do computador conversando com outras pessoas desconhecidas. Era uma época realmente em que a internet era uma coisa restrita, né, a um grupo pequeno de pessoas. E chamados de internerds, a gente realizava festas, queria conhecer essas pessoas, né, e trazer elas para o nosso convívio no plano físico, né, offline. Então a gente fazia festas à fantasia, bem coisa de nerd, né, festa fantasia, se vestia de zumbi, essas coisas, né. E aí, pessoal, durante esse tempo aí, estava cursando administração, conversando na internet, aquela coisa toda. E aí lá no Mirkzinho eu conheci como a gente chama lá no Nordeste, uma boizinha. E aí, conversando com essa boizinha, a gente se conheceu. O que é legal da comunicação via internet é que a gente passa a ter mais coragem, né? A gente briga, fala e tal. E também a gente passa, assim, com as pessoas que a gente se identifica, a revelar traços da nossa personalidade, do nosso dia a dia, da nossa vida íntima, né? Para essas pessoas a gente passa a ter coragem, coisa que talvez, né, presencialmente a gente não teria. Então, a gente viu que era feito um para o outro e a coisa acabou evoluindo para um casamento. Ela detesta essa foto aí, toda vez ela reclama. Por que não troca essa foto? E depois disso evoluiu já para essas duas criaturinhas aí, Maurício e Murilo. Por enquanto, né? Estamos já querendo o terceiro. Coragem. E aí, pessoal, em determinado dia do ano 2000, numa aula de administração, um professor queria compartilhar um arquivo eletrônico com a turma. Aquilo era porque a gente estava muito preso àquela coisa de tirar cópia tal, né, dos textos. Não sei se isso ainda existe hoje em dia, né, tirar cópia de um texto. Tem ainda? Tem bastante. Bom, mas naquela época, então, esse professor era um professor de vanguarda e queria passar um arquivo de Word para a turma, um arquivo eletrônico. Aí todo mundo, que legal, né? Aí ele disse, bom, para fazer isso, não existia nenhuma ferramenta de compartilhamento de arquivos. Aí ele disse, vocês entram lá no meu e-mail do Bol, né? Alguém ainda tem e-mail do Bol aqui? Pelo amor de Deus. Isso queima filme hoje em dia, viu? Mas ele deu o e-mail do Bol dele e a senha. Eu fiquei na sala, mas como assim, né? O cara dá o e-mail e a senha para a gente entrar. E interessante dessa época também, agora que eu me lembrei, que e-mail a gente tinha um e-mail por família. Não era e-mail para todo mundo. Era um e-mail que era a conta do provedor e era o e-mail que a família compartilhava. Então, quando chegava um e-mail, botavam lá aos cuidados do fulano, aos cuidados da mãe, aos cuidados do pai, né? E bom, mas esse sujeito aí deu o e-mail dele e senha e eu fiquei pensando, mas por que ele está fazendo isso, né? Ele poderia fazer um site onde ele colocasse lá o perfil dele, os arquivos que ele desejasse compartilhar, artigos também. Aí eu disse, bom, eu posso fazer isso, pensei, né? Era muito curioso com relação à programação também, e eu disse, eu posso fazer um site para esse cara. E aí uma ideia foi puxando o outro, mas se eu faço um site para um professor, eu posso fazer para todos da instituição, né? Isso aí vai gerar uma riqueza enorme aqui, porque todos os professores vão poder compartilhar seus arquivos e tal. E aí foi puxando, outra ideia puxando outra. Eu disse, não, mas se eu faço para essa instituição, eu posso fazer para a cidade inteira e posso fazer para o Brasil inteiro, posso replicar essa ideia para o Brasil inteiro. E aí nasceu realmente a ideia de fazer um site que servisse, né, como um centro
de encontro de pessoas interessadas na área de administração e que elas pudessem trocar experiências, conhecimentos, etc. Né? Cheguei em casa, não consegui, né, nem dormir com essa ideia na cabeça, fui procurar um domínio, por sorte, estava disponível administradores.com.br na época, né? E registrei o domínio, fiz um plano de negócio, aquela coisa. Eu queria, assim, eu estava muito preocupado em colocar em prática tudo aquilo que eu via na faculdade. Então, assim, a gente estava naquela de plano de negócio, eu disse, vamos fazer um plano de negócio. Fiz um projeto, um plano de negócio, e corri atrás para desenvolver. Isso tudo no ano 2000. Não existia nenhuma empresa profissional de desenvolvimento de websites. Existiam, assim, empresas que estavam surgindo e que eram curiosas no tema e tal, mas nenhuma profissional. E aí um daqueles amigos ali do Mirk, né, que tinha uma empresa dessa, disse, já que é meu amigo, vou fazer com o amigo. E o amigo disse, que projeto legal, em 3 meses nós somos capazes de concluí-lo. E eu acreditei. Então você paga aí, Leandro, primeira, segunda e terceira, na terceira aí, quando você pagar, já vai estar pronto. E eu acreditei. 3 meses e nada, 4 meses e nada. Disse, cara, não, você sabe, essas coisas com tecnologia sempre atrasa, né? E é verdade, né? Mas 5 meses, 6 meses, nada, começou a ter briga, aquela coisa toda. 7 meses, 8 meses. E durante esse período em que eles estavam desenvolvendo, pessoal, eu criei um grupo de discussão. Nosso amigo ali dessa época aí, né? O grupo Administrando. Era um grupo no Yahoo Grupos, depois a gente passou para o Você na Rede, que era um grupo de comunidades da Você S.A. E esse grupo começou a ter uma projeção muito grande, porque ele logo se tornou o maior grupo de discussão na área de negócio no Brasil. Então era sempre notícia, era sempre manchete, em jornais, revistas, na própria Você S.A., que sempre destacava alguma coisa a respeito desse grupo, enquanto aquelas pessoas lá estavam desenvolvendo, né, o projeto do Administradores. Acontece que eu me formei, os caras não concluíram esse projeto, ali em 2002, e aí eu já tinha trocado, né, então, de empresa, já estava desenvolvendo com outra empresa. Aí, o que mais que aconteceu nesse meio tempo? Acabei concluindo o curso de Direito, que eu voltei para o curso de Direito quando eu tinha terminado a administração para estudar com a minha digníssima ali. Que ela, se eu voltasse para o curso, ia estudar na mesma sala dela. Eu disse, perfeito, é agora que eu termino esse negócio, né? Então, tive o direito de namorar com ela, né, todos os dias, por isso que a jornada aí foi mais fácil, mesmo não curtindo muito, embora tenha aproveitado muito, né, dos conhecimentos do curso de Direito, que a gente acaba aproveitando, né, na atividade empresarial. E aí, pessoal, em 2004 apenas, nasceu aí a primeira versão do Administradores. E o que aconteceu? Durante esse tempo todo de desenvolvimento de site e tal, eu fui vendo que o Administradores ele tinha um potencial muito maior do que ser simplesmente um ponto de encontro de pessoas que tivessem interesse na nossa área. Por quê? Eu fui amadurecendo a minha própria visão sobre a administração. Então, passei a enxergar a administração como o principal meio, ou o meio mais fácil, né, de promover mudanças na nossa sociedade. No momento em que a gente administra uma organização de forma diferente, isso gera um impacto na sociedade, seja para o bem ou para o mal. Então, eu senti a necessidade, né, de compreender a administração mais a fundo. Então, fiz durante esse tempo aí, um MBA na área de marketing, tá? E fui também fazer um mestrado na área de organizações na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, isso em 2004. Então, aí o meio de campo ficou todo embolado, porque coincidiu. Começar o mestrado, o site tinha acabado de nascer, aí logo eu comecei também a dar aulas, então era o samba do crioulo doido, e o site todo era tocado aí a partir de casa. Essa aí foi a primeira versão do Administradores, em 2004. Então, assim, dava aulas pela manhã, tinha aulas à tarde e ainda dava aulas à noite. E aí, de madrugada, sobrava o tempo aí para tocar aí o site. A Ana, que está ali, né, me ajudava muito com os e-mails, que logo quando o site nasceu, ele já passou a ter vida. E assim, a gente recebia muitos e-mails, dúvidas na área de administração, né, então as pessoas já tinham descoberto Administradores. E era também um site que não dava retorno algum. Aquele banner que vocês estão vendo lá em cima da IBM, estão vendo aquele banner? Pegadinha do malandro.
Como não tinha nenhum anunciante, eu cheguei lá no site do UOL e disse, vou copiar esse banner aqui, porque um banner da IBM deve atrair outras empresas, né? Dizendo assim, esse site aqui é profissional, tem um banner da IBM, né? E aí copiei esse banner da IBM. Depois de uns 4 ou 5 meses com esse banner no ar, me liga um cara de Miami, falando um portunhol bem legal, né? Dizendo que a gente estava com um banner de uma promoção deles que já tinha acabado há muito tempo. E que as pessoas estavam reclamando porque queriam comprar esse bendito computador e não conseguiam, né? Aí eu disse, então essa coisa funciona, né? E esse foi o nosso primeiro anunciante. E depois dele a estratégia deu certo, acabaram surgindo outros, né? E o próprio Conselho Federal de Administração também, acho que ludibriado por esse banner aí também, apoiou os administradores logo no começo. Na verdade é que os administradores realmente faziam uma diferença, né, na nossa área. Depois, então, a gente começou a desenvolver outras versões do site, né? Começou a evoluir também em termos de desenvolvimento, tecnologia, tudo isso que vem por trás. Essa aqui é a terceira versão. Essa aqui é a versão atual, se vocês entrarem hoje, vocês ainda vão encontrá-la. E aí, pessoal, eu preparei um negócio para vocês aqui que eu disse, não, tem que mostrar para eles aí uma surpresa aí. Novo layout do Administradores, a nova versão que entra daqui para o fim de semana, né? Você sabe que coisa com tecnologia sempre atrasa, né? Mas então, daqui para o fim de semana, essa nova versão vai estar no ar. É uma revolução com relação às versões anteriores, ela toda desenvolvida em HTML5. HTML5. E aí, o que é HTML5? HTML5 é hoje a linguagem mais avançada, né, de desenvolvimento de internet, de aplicativos, etc. Então, é o primeiro site brasileiro também na área de negócios desenvolvido totalmente em HTML5. Então, é mais um passo aí que a gente vai dar na frente dos outros. Essa aí. Vai ter TV, vai ter um monte de coisas novas, né? E aí também o Administradores espalhado aí pelas principais redes sociais. Esse aí é o nosso canal no Facebook, facebook.com/portal Administradores. Também o maior canal do gênero, né, com mais de 320 mil fãs. O Facebook é interessante porque as pessoas passam, hoje em dia, né, quem acessa a internet, passa 24 horas dentro do bendito Facebook. Então, assim, é um canal muito importante para a gente, porque a gente acaba atingindo muito mais pessoas do que simplesmente aquelas que já acessam normalmente o nosso site, né? E aqui é o canal do Twitter, o Twitter um pouco mais morno hoje em dia do que já foi alguns 2 anos atrás, mais ou menos. O nosso canal está hoje hoje já deve ter passado de 100 mil seguidores, né? Mas também é uma mídia importante. E aí, pessoal, vou mostrar para vocês agora. Vamos ver se o áudio vai nos ajudar. Um vídeo que mostra administradores hoje em dia. No Brasil, audiência é tudo. E quando se fala em audiência, a gente lembra logo, isso aí, da TV. Mas em tempos de conteúdo disponível no computador, no celular, nos tablets, audiência continua significando a mesma coisa? A resposta é não e sim, porque a audiência deixou de ser só um número e passou a refletir o que as pessoas decidem ver, ouvir ou compartilhar. A audiência não se compra, se conquista. Prova disso é que o maior portal de administração do Brasil não é o site V, não é o P e muito menos o portal E. Tá surpreso? Então vai lá no Google, digita administração e vê qual é o primeiro site que aparece na lista. Se você clicar, será um entre os mais de 3 milhões de acessos que o site recebe todo mês. Isso dá mais de uma visita por segundo e representa quase 5% de todos os internautas brasileiros. E ainda nem falamos dos fãs, dos seguidores e nem dos leitores da revista Administradores, que ganha 1.000 novos assinantes a cada mês. No site são mais de 200 mil usuários cadastrados. Empresários, professores, estudantes, publicitários, jornalistas, gente como você, acostumada a tomar decisões importantes todos os dias. Administradores.com.br. Aqui se fala de administração e todo mundo entende. Bom, só uma correção. Obrigado, pessoal.
do tempo que a gente fez esse vídeo para cá, já são mais de 300 mil cadastrados aí no Administradores. E aqui, pessoal, eu peguei um negócio, eu não sabia se eu mostrava, se eu mostrava ou não. Um mês que a gente conseguiu os dados de audiência de outros sites do segmento, né, da área de negócio. E um comparativo, ali na primeira posição ali nós temos a Exame, né, com 1.400.000 visitas no mês. Depois nós temos a Época Negócio com 770, Pequenas Empresas Grandes Negócios com 600 mil, e aqui a Você S.A., roxinho ali, com 165, e aqui na nossa ponta aqui o Administradores ali, com visualmente vocês podem ver a diferença isso de visitantes únicos, né, num determinado mês, de 2.200.000, quase 2.300.000 visitas, né, nesse mês. E assim, qual é a diferença do Administradores para esses outros veículos, né, da mídia tradicional? A comunicação ela sempre foi caracterizada, né, de A para muitos, a comunicação em geral. Então, geralmente, o veículo ele passa a sua visão, né, para muitas pessoas, essas pessoas leem e absorvem aquilo ali. Perfeito, né? Com a internet, o que se possibilitou é que a comunicação poderia se dar de muitos para muitos. E foi essa natureza aí que a gente, né, assumiu desde o princípio. Então, no Administradores, qualquer pessoa que se cadastra lá, automaticamente ela já tem o poder de também fomentar aquele conteúdo, de publicar seus próprios artigos, né? Então, não ficar restrito apenas à visão do site, à visão dos articulistas do site oficiais, aquela coisa toda. Não, todo mundo pode ser um articulista oficial do Administradores. E isso faz toda a diferença na administração, porque a gente não pode nunca, né, ficar preso a uma única fonte de referência, a uma única visão. Bom, e aqui para ilustrar para vocês alguns dos nossos colunistas. Hoje em dia a gente conta aí, por exemplo, com o Mintzberg, que é uma das principais cabeças aí da administração na atualidade, né, no mundo, ele é canadense. O Canitz, Seth Godin, o Chiavenato, o Serbasi, toda essa turma, Ricardo Amorim, que é um dos âncoras aí do Manhattan Connection, né? Wagner Siqueira. Eu tenho que colocar a tua foto aqui, Wagner. Como é que eu... Que coisa! O Wagner Siqueira está aí também. Então é só gente de peso, né? E vocês também, já convido todo mundo a fazer parte, também aí podem ser colegas aí dessa turma aí de articulistas, publicando seus próprios artigos. E aí, pessoal, daquele banner ali da IBM, esses aí não são fake, viu, pessoal? Isso aí foi o que aconteceu aí durante esse período aí. A gente passou a atrair a atenção também, né, das principais empresas do Brasil e algumas também com presença mundial, e são as empresas que apostam aí no Administradores como uma mídia, né, que conversa com pessoas, né, formadoras de opinião e tudo isso. E aí, 2 anos atrás, surgiu uma ideia de se fazer uma revista impressa, com muita arte, com muita imaginação. Deixa eu mostrar algumas telas aqui para vocês. Essa aí é a nossa revista. Aí o que aconteceu nesses 2 anos? Vocês viram ali naquele vídeo que a gente chegava a ter 1.000 assinantes por mês e tudo aquilo. Uma coisa que sempre me incomodava, né, particularmente a mim, era o fato de ter que cobrar por conteúdo. Eu achava isso muito ruim. Por quê? Porque eu já tinha nascido com aquela natureza, o DNA digital, em que as informações que a gente encontra na internet, elas não têm custo algum. E lá pela Santa a gente resolveu, bom, existe uma possibilidade a gente oferecer essa revista. Isso que a nossa revista, a assinatura era o preço de custo. A pessoa só pagava o valor da impressão e do envio. E aí a gente viu a possibilidade, né, através dos tablets, dos smartphones, né, de colocar essa revista na íntegra, né, de graça, sem custo algum para as pessoas. E aí a gente fez isso. A gente lançou um aplicativo há cerca de 3 meses e esse aplicativo já está com mais de 100.000 downloads. Então a gente saiu de uma revista que tinha uma tiragem de 7, 8 mil exemplares por mês, né, para uma tiragem virtual, no caso, né, digital, de mais de 100.000 exemplares, 100.000 pessoas, né, que têm acesso a essa revista hoje. E a gente colocou essa revista na íntegra, totalmente de graça. A gente quer ser lido, não quer ganhar dinheiro com isso. Eu acho que essa visão, eu acho uma visão tacanha, isso de cobrar por conteúdo, respeito, né, a um negócio. Só que para a gente não é um negócio, para a gente é uma causa, é uma missão.
Então a gente quer ser lido e a gente lançou administradores hoje totalmente de graça aí para quem quiser baixar. Então está disponível para Android, também para iOS, né, para o iPad, iPhone, etc. É só baixar, procurar lá por Banca Administradores e também está disponível no nosso próprio canal do Facebook, né? Quem quiser acessar pode ler a revista dentro do Facebook, na íntegra. E aí, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês aí algumas imagens aí dessa turma aí apaixonada, isso que em João Pessoa, Paraíba, faz todo esse trabalho aí em cima do Administradores e da revista. Esse pessoal aí... Tem um zumbi também lá, que é a nossa mascote. E é, na verdade, um Dream Team, né, que eu gosto de chamar assim, porque os caras são muito bons, muito comprometidos, vestem a camisa da administração. Tem gente de todas as áreas, mas assim, enxergam na nossa causa aí da administração uma forma de fazer a diferença no mundo, né? Aí é isso aí. Essa galera aí. Já tem mais gente aí, tinha que tirar uma foto mais atualizada. E bom, pessoal, isso tudo foi sendo reconhecido, né? Tem sido reconhecido. Olha ali, o ano passado ali com meu amigo Wagner Siqueira, que tive o grande prazer, ali foi uma emoção muito grande. Não sei se tem gente aqui que esteve nesse dia, no ano passado. Foi a entrega aí do prêmio Honra ao Mérito em Administração, categoria Jovem Administrador, jovem, né, até aquela data, acho que eu estava no limite, né, Wagner, para ser o jovem administrador, mas assim, eu sou agradecido demais porque eu fui indicado aqui pelo Conselho do Rio de Janeiro, mesmo não fazendo parte desse conselho, eu estou vinculado ao Conselho do Rio Grande do Sul, e foi emocionante, foi uma coisa muito emocionante, guardo assim, uma lembrança muito especial no meu coração aí desse dia. E assim, tem outros prêmios também na área de jornalismo, principalmente, assim, o pessoal vive papando prêmios aí na área de redação, jornalismo, prêmio Sebrae de jornalismo, prêmio SAI e vários outros, né? E é isso aí, pessoal. O ano passado eu fui convidado pela editora Campus a escrever um livro que mostrasse toda essa visão diferente da administração, para auxiliar também os jovens, né, na sua formação. Eu passei por muitas dúvidas no começo da minha carreira, então eu disse, não, vou colocar isso tudo num livro, né? E dessa ideia, desse projeto inicial, nasceu o livro Seu Futuro em Administração. É todo o caminho das pedras que todo administrador, em qualquer canto do Brasil, tem que passar para se tornar assim, um administrador, como eu gosto de chamar ali, fora de série. Isso está ao alcance de qualquer um, né? E bom, tem tudo, desde o vestibular, aquela fase das dúvidas, como saber se a gente realmente nasceu para administração, e em caso positivo, né, como tirar proveito máximo disso aí. Está nesse livro aí, Seu Futuro em Administração. Estou vendo aqui que eu reservo aqui alguns minutinhos para as perguntas de vocês. Legal que tem esse aqui está baixo e esse aqui está alto. Bom, pessoal, finalizando, vamos lá. Eu queria contar uma historinha para vocês que foi contada pelo Paulo Coelho, famigerado Paulo Coelho, que todo mundo critica, mas que é o brasileiro mais lido aí no mundo. O Paulo Coelho contou num Alquimista a história de um pastor que num determinado dia estava lá na sua igrejinha, numa cidadezinha pobre da Espanha, com suas cabras e suas ovelhinhas. E esse pastor teve um sonho. Ele sonhava que ele encontrava um tesouro enterrado na frente das pirâmides do Egito. E ele disse, bom, eu vou atrás desse sonho. Abandonou lá suas cabrinhas, suas ovelhas e partiu em busca desse sonho, desse tesouro. E durante essa viagem, ele saiu lá da Espanha, né? Cruzou toda aquela questão ali para ir para a África, né? Até chegar no Egito. E durante essa viagem ele conheceu um alquimista, que é o alquimista do título. E esse alquimista conhecia todos os segredos da magia, da longa vida, sabia transformar chumbo em ouro, aquela coisa toda, e ensinou tudo isso para esse pastor, que também se transformou num alquimista. Sabia até se transformar em vento. Que coisa, né? E ele aprendeu um monte de coisas durante essa viagem, até o dia em que ele chegou, depois de anos, né, na frente das pirâmides do Egito, e disse, bom, agora eu vou encontrar o meu tesouro, que eu estou há anos buscando. E começou a cavar. Cavou,
Até que chegou um grupo de bandidos, de saqueadores, e olharam aquele rapaz ali cavando e disse: pô, o que esse otário está cavando aí, né? Vamos dar uma surra nele, ele merece uma surra. Quase mataram o alquimista, né, nessa surra, roubaram tudo que ele tinha e no final perguntaram para ele: bom, mas o que tu está fazendo aí cavando, né? O que você quer aqui? Por que está cavando na frente das pirâmides? Aí ele disse, contou aquela história toda, que teve um sonho e tal, que ali teria um tesouro enterrado. E aí o líder do grupo deu uma risada e disse: mas tu é muito burro mesmo, né? Eu também tive um sonho uma vez que eu ia encontrar um tesouro numa igrejinha da Espanha, numa cidadezinha lá da Espanha, e fui atrás. E a única coisa que eu encontrei lá foram umas cabrinhas e umas ovelhinhas abandonadas. E aí, nesse momento, aí, o pastor teve uma revelação que ele disse: o meu tesouro eu já tinha encontrado há muito tempo e já convivia comigo, que eram essas cabrinhas, essas ovelhas. Então, ele empreendeu toda essa viagem, né, para encontrar um tesouro que já estava ali do lado dele. E a gente passa por isso, todo mundo passa por isso na vida. Então, pessoal, eu me vi, depois de anos de dúvida, de troca-troca de curso, de indefinição, de ser taxado como aquela pessoa que não sabia o que quer, que não sabe o que quer. E eu me vi um determinado dia, né, de trás de um computador, da mesma forma como quando criança eu ficava de trás de uma máquina de escrever, fazendo exatamente a mesma coisa, me comunicando com pessoas. E eu disse: encontrei o meu tesouro. Então, eu desejo do fundo do meu coração que cada um de vocês encontre seu tesouro pessoal, a sua própria máquina de escrever, seja ela o que for. Muito obrigado. Prazer estar aqui assistindo a sua palestra. Você tem uma visão bem interessante que você coloca no seu livro também, e que é inclusive o foco principal, que é a questão do empreendedorismo e essa relação que muita gente tem às vezes de ficar em dúvida entre empreender e procurar uma carreira mais estável. E isso é justificável porque o Brasil não é um dos países mais fáceis de se empreender hoje. Quando você fala da sua jornada, é muito inspirador. Eu sei que todo mundo sente um pouco: poxa, eu queria ter uma ideia, criar alguma coisa que fosse minha e tal. Mas também, por outro lado, tem essa tentação da estabilidade. Eu queria, se possível, que você falasse um pouquinho sobre isso e trouxesse para a gente a sua visão, por que é importante empreender nesse sentido. Obrigado. Ótimo. É uma questão interessantíssima, né? Então, a gente vê, hoje em dia, Felipe, um êxodo das pessoas em direção ao serviço público, né? Então, hoje em dia, os jovens entram na universidade, eles não sabem nem assim com que matéria, com que área eles vão se identificar dentro do curso, seja na administração, no direito ou em qualquer outra área, e eles já entram com o objetivo de fazer aquela faculdade ali para poder prestar um concurso público depois. Isso é a coisa que mais acontece. Inclusive, até dentro da área de administração, esse é o microfone mais baixo, né? Vou falar mais perto aqui. Dentro da área de administração, a gente fez uma enquete um dia desses, e aí a gente perguntou: o que você quer fazer? Você, estudante de administração, o que quer fazer depois de formado? E 33%, um terço do público, né, queria justamente aí, prestar concurso público. Essa é a grande ambição dos nossos jovens hoje em dia, infelizmente. E, bom, aí depois, em segundo lugar, vinha a questão de empreender e, em terceiro, a questão de empregar-se, né, numa organização privada. O que é importante a gente observar? É justamente isso que você falou: todo mundo tem um sonho. Então, a gente não pode deixar nunca esse sonho morrer por conta de medo ou de necessidade de segurança, né? Então, acho que quando a gente tem um sonho e a gente corre, batalha, vai atrás, investe, não tem hora para dormir, como eu falei para vocês. Eu disse: não, de madrugada eu vou encontrar um horário aqui para construir esse sonho, né, para tornar esse sonho realidade. Então, as coisas simplesmente elas acontecem. Parece coisa de motivação, de autoajuda, mas não é. Eu sou completamente contra qualquer literatura nessa área, mas a realidade é que a coisa acontece dessa forma. Quando a gente está ali batalhando, correndo atrás, as coisas vão acontecendo, a gente vai conhecendo pessoas, e aí esse é o caminho empreendedor. E é uma jornada que não termina nunca. Não é um destino, né? É uma jornada, é um caminho que a gente trilha diariamente, né? E que as coisas simplesmente vão acontecendo.
E não é autoajuda, não é motivação, é assim que as coisas realmente acontecem. E quando a gente empreende, aquilo que você falou, a gente acaba realmente fazendo alguma diferença no nosso mundo, né, na nossa sociedade, para o bem ou para o mal. Então, essa é a importância, né, da gente se nortear. Eu acho importante, a gente vai ter um debate hoje às 2 horas sobre isso, né, a gente ter princípios norteadores, né, para essa nossa atividade. E, bom, você falou outra coisa também importante, é cada vez mais difícil empreender no Brasil, apesar de ser uma das economias mais pujantes do mundo, né? Aqui no Brasil a gente não consegue evoluir nesse quesito, a gente consegue regredir ano após ano com relação à dificuldade de se fazer negócio no nosso ambiente. Então, o estudo do Banco Mundial, que você leu no livro, né? Acho que no livro eu tinha apontado que a gente estava na 127ª posição, né, num ranking de 156 nações, com relação à facilidade de se fazer negócio. Esse ano, 2012, nós caímos para a 130ª posição. Então, a gente não consegue evoluir nesse quesito, né? Então, assim, empreender no Brasil é uma aventura, realmente, né? Mas, com conhecimento de administração, com princípios norteadores como os do Pacto Global, a gente pode realmente fazer a diferença na nossa sociedade. A outra coisa que eu teria para complementar com relação a isso aí é que eu tive uma ideia. E essa ideia, para mim, nunca foi uma ideia de negócio, certo? Assim, nunca foi uma ideia de negócio. Era uma ideia de uma missão, de uma causa, né? Então, assim, o fato de ter passado por muitas dificuldades, né, no começo disso aí, era coisa, assim, que fazia parte, né, daquela luta ali para transformar essa causa em realidade, não era um negócio. Então, o fato de não ter retorno financeiro, de ter até prejuízo, né, em cima disso era irrelevante, porque a gente tinha retorno de outros lados, de pessoas que escreviam para a gente, que elogiavam, que falavam como aquilo ali estava fazendo a diferença na vida deles. Então, isso para mim né, sempre foi e é, até hoje em dia, né, o principal fator, né, de motivação para tocar o Administradores. A outra coisa que ela falou que meus pais não acreditavam. Meus pais, assim, até hoje eles demoram para entender, mas o que é que você faz mesmo, né? Então, olha... Mas, assim, tem um grande orgulho, né, com relação à proporção, né, as proporções que o Administradores tomou. Mas meu pai realmente falava isso, que meu pai hoje em dia, né, tem um negócio de representação de alimentos, então ele me chamava para vender frango com ele. Ele vem vender frango aqui, rapaz, não sei o quê. Mas não acreditava, achava que eu estava brincando ali atrás do computador. Okay. Acabou, ficou preto aqui a tela, pessoal. Tinha mais uma questão ali? Acho que só mais essa. Leandro, bom dia. Pelo que você falou, o site hoje já tem audiência, tem muito anúncio. Então, como você meio que se motiva? Tipo, o próximo passo, o desafio? Ah, sim. Então, é isso que eu falei. Acabei de responder essa pergunta. Bom, assim, a gente tem outro fator, né, na internet que as coisas mudam muito rápido, surgem novos players, assim, essa questão, por exemplo, há 2 anos atrás a gente estava preso ao paradigma do Orkut, então a gente investia muito naquilo ali, tinha uma comunidade com mais de 100 mil pessoas, tal. De uma hora para outra aquilo ali morreu, parou, ninguém mais comentava e tal, surgiu o Facebook, então as pessoas migraram para lá. Então, assim, a gente tem que ir se adaptando, né? E com relação ao próprio site, a tecnologia do próprio site, a gente tem que estar sempre inovando. Então, e é uma coisa assim, se não fizer, pronto. Outro com mais recurso, ou com mais capacidade, né? Com recursos de todo tipo, né? Financeiro, humano e tal, vem e pode tomar o nosso lugar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre em movimento. E é uma adrenalina que a gente não tem nem tempo de olhar no retrovisor, é acelerando sempre, né? Ok.